Meu nome é Lúcio Flávio de Magalhães Brito, sou engenheiro clínico e vou apresentar para vocês um pouco do partner, que é o CMMS, que nós utilizamos e recomendamos uso para o gerenciamento de tecnologia em saúde. O partner é um sistema simples, está na versão 9.2 e inicia o seu projeto nos anos 80. Nessa época, nós já tínhamos alguns eventos de engenharia e manutenção hospitalar, e nesses eventos nós víamos alguns engenheiros já apresentando alguns resultados dos seus trabalhos através do emprego de um software de gestão internacionalmente conhecido como CMMS. No início dos anos 80, dos anos 90, o Brasil trabalha para uma forte capacitação de técnicos, tecnólogos e engenheiros nas universidades, escolas secundárias, no Ministério da Saúde, e a profissão continua avançando, e nesse período nós já temos um avanço maior da legislação, onde as regras vão sendo melhor definidas no país para que os engenheiros e profissionais da saúde, enfim, melhorassem a gestão dos recursos tecnológicos. No final dos anos 90, a quantidade de leis e normas e os programas de acreditação já começam a ficar conhecidos e começam numa atividade no Brasil impondo para o serviço de engenharia uma rotina mais profissional. Nos anos 2000, no começo dos anos 2000, a difusão do conceito de engenharia clínica se amplia, várias empresas aparecem no mercado e como o país é muito grande, essa disseminação acabou ocorrendo aí, fruto dos anos de trabalho anteriores. Dos anos 2010, as associações tomam um papel mais especial. No passado a gente tinha a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, mas ninguém que representasse efetivamente os engenheiros clínicos. Então nasce a ABCLIN, Associação Brasileira de Engenharia Clínica, e mais recentemente a AMEC, Associação Mineira de Engenharia Clínica e Hospitalar, que foca os dois lados, dá suporte para os engenheiros, tanto nas questões de engenharia clínica quanto nas questões de engenharia hospitalar. E nos anos 2015 a gente pode dizer que está em franco crescimento essa área de trabalho. Os hospitais precisam de engenheiros clínicos especializados, engenheiros hospitalares e engenheiros que conheçam bem a questão da obra no ambiente hospitalar. Então, as regras do jogo estão ficando cada vez mais claras. Nós temos recentemente a RDC 02 de 2010, que demorou alguns anos para ser efetivamente validada, mas hoje ela está válida e estabelece a necessidade de um programa de gerenciamento tecnológico das tecnologias em saúde. As principais vantagens do Access é que, primeiramente, ele usa o Access, que é uma base de dados que existe. Esse software existe praticamente em todos os computadores, nos hospitais, é fácil encontrar uma licença, e ele pode ser rodado também com o runtime do Access, que você pode baixar ele gratuitamente na Microsoft. E ele pode operar em rede, pode operar utilizando o Dropbox, pode rodar usando o TeamViewer, mas assim nós não temos configuração dele para web. Por enquanto nós não vimos muitas vantagens nesse sentido. Então ele pode ser utilizado para operar na função Partner, que é só equipamento médico, o Partner Plus, que já engloba a engenharia hospitalar, os equipamentos de infraestrutura, e o Partner Pro, que pode incluir trabalhos na área de engenharia de obras hospitalares. Ele é flexível e pode interagir com outros programas. Ele trabalha mais intimamente com Excel e com Word da Microsoft, e você pode importar e exportar os dados. O uso dele é fácil, mesmo pessoas com um conjunto de experiência menor pode facilmente ser treinado e usar ele imediatamente para criar uma base de dados
para suportar as decisões, quer sejam de caráter legal ou quer sejam de caráter de acreditação, como ONA, PENAS, CQH da PM, canadense, inclusive a JCI. O partner ele tem uma barra de ferramentas com basicamente 6 campos: o de solicitações de serviço, tanto da engenharia quanto para o usuário, solicitante, os pré-cadastros e cadastros, os relatórios, as ferramentas, a janela de senhas, onde você autoriza as pessoas, o que as pessoas podem mexer no sistema, e o botão de saída. Ao todo, são 55 tabelas interrelacionadas para produzir relatórios, gerar informação para tomada de decisão, apontar os caminhos. Então, você pode ver, você vai ver a tela, você vai ver a tela da seguinte forma. Em relação aos cadastros, tem os cadastros de empresa, onde você coloca as informações de cadastro, né? O texto para a carta de remessa de equipamentos. Ele também tem as informações características da empresa, como as despesas mensais com água, energia elétrica, atividade do hospital, como taxa de ocupação, média de permanência, número de cirurgias, enfim, número de leitos, área do hospital. Ele permite, com esse dado, você relacionar o que acontece na engenharia com o que está acontecendo no hospital. O cadastro de equipamentos, das instalações ou áreas, para que você possa gerenciar e formar o histórico. O cadastro dos fornecedores, de serviços ou fabricantes, representantes, que é utilizado para vincular com cada equipamento. Os usuários, as pessoas autorizadas a mexer com o sistema, operar o sistema, com uso de senha. A parte de almoxerifado, para controle de peças, materiais, acessórios, enfim, para quem deseja gerenciar custo de mão de obra e custo de material. O cadastro operacional, um conjunto de pré-definições que você configura no momento da implantação para que te leve a alcançar o resultado desejado. E a parte do inventário, que é o início de todo o processo da gestão, toda a inteligência de engenharia e conhecimento do hospital é utilizado para configurar o equipamento para levar a atingir o resultado necessário por parte da engenharia, ou seja, a engenharia tem que estar alinhada com a administração e é um momento onde você configura o sistema. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Então, a tela que aparece dos cadastros é essa aqui. Você veja que tem outros cadastros adicionais dentro dessas opções que o sistema oferece. O cadastro da empresa, ele agrupa informações genéricas do hospital que são de interesse do Departamento de Engenharia Clínica. Despesas, consumos, gases, consumo de gases e a dinâmica do hospital. Número de leitos, sala de cirurgia, enfim, isso já foi comentado. E os indicadores de atividade hospitalar, de capacidade hospitalar e de atividade hospitalar. Ele permite definir o texto da carta de remessa no momento quando você deseja enviar um equipamento para fora ou emprestar um equipamento. Ele garante uma rastreabilidade dos processos dentro do hospital. Os processos relacionados aos equipamentos dentro do hospital. O cadastro de fornecedores, ele informa os dados de interesse da engenharia, CNPJ, endereço da empresa, ICMS, ID do equipamento, as pessoas, né, os produtos e serviços que a empresa oferece, que acaba te permitindo realizar um programa eficaz, efetivo, né, de busca mercadológica. A gente sempre está precisando de achar uma empresa ou outra e formando uma base de dados adequada, você fica mais veloz na busca de informações.
ele agenda dentro de uma mesma empresa mais de um departamento. Então, normalmente, existem algumas empresas que elas são bem segmentadas. Você tem um grupo de pessoas para ultrassom, outro para radiologia, outro para específico, para hemodinâmica ou ressonância. Então, você separa as pessoas e os departamentos, que te permite com maior facilidade deslocar dentro das empresas fornecedoras e acessar as pessoas internamente. E essas informações, elas podem ser todas guardadas, né, em formato DOC, TXT, RTF, ou seja, você pode trabalhar essas informações, exportar para o Excel, te dá uma flexibilidade muito boa para buscar informações que você precisa no momento, mas por uma razão qualquer não está programada ainda no sistema. Então, a tela que você viu é uma tela simples, o nome da empresa, a razão social, dados fiscais, o tipo de empresa, endereço, os nomes das pessoas, dos departamentos, os produtos que ela atende e um campo de observações que pode funcionar como uma agenda para você registrar os principais contatos feitos com essa empresa. Em termos o botão, né, o ícone de cadastros, você pode agrupar os dados técnicos e administrativos dos equipamentos, cadastro de fotografias, cadastro de documentos, como nota fiscal, manuais de operação, relatórios, manual de acessórios, enfim. É uma tela dessa forma, o cadastro de equipamento, existem algumas funções que devem ser pré-cadastradas, mas você agrupa todos os dados do equipamento, tem um campo de observação para você gerar aí dados administrativos para que a administração possa ter acesso a qualquer hora. E aqui embaixo, a relação de documentos que você pode vincular com o equipamento. O cadastro de almoxarifado, ele permite você cadastrar todos os itens gerenciados pela engenharia clínica, desde um fusível até um cabo de acessório, um cabo-tronco, peças e materiais de construção, enfim, não tem limite para... É uma gestão de almoxarifado convencional, mas você consome as peças dentro de uma ordem de serviço e permite você relatar as despesas por cento de custo. O cadastro de notas fiscais também é feito nesse módulo. O cadastro de produtos e serviços, o cadastro de tipos de documento, unidades de medida, é muito útil para quem quer realmente separar as despesas em despesas de material e mão de obra. Então, a tela dele tem esse jeitão. O cadastro de inventário, que é o cadastro primeiro, mais importante, né? Você define o centro de custos, que são onde as despesas com os equipamentos serão alocadas, os locais onde os equipamentos estão instalados, são associados com o centro de custo, o estado de conservação dos equipamentos, depois do inventário te dá uma boa ideia do que é mais novo, do que é mais velho, do que está bom, ruim, em garantia, também tudo pré-configurado em conjunto com o cliente. As famílias, né, que são grupos de equipamentos que têm o mesmo princípio de funcionamento, independentemente de ser de um fabricante ou outro. E os nomes de equipamentos e acessórios, o que evita duplicidade de nomes, né? Ou seja, é muito comum nós encontrarmos no inventário um mesmo equipamento com dois nomes diferentes, por exemplo, bisturi elétrico e unidade eletrocirúrgica. Então, aqui você consegue homogeneizar a nomenclatura e alinhar essa nomenclatura com nomes internacionalmente conhecidos, né? Uma sugestão são os nomes do ECRI, e recentemente o Brasil, alguns anos atrás, o Brasil fez um esforço para gerar essa lista de nomenclatura de medical devices, né? Então, a tela, em termos de tela, ela tem esse formato. É a parte mais importante para nós que fazemos inventário. A experiência tem mostrado que a configuração do inventário é uma das partes mais importantes antes de startar o sistema. Existe um conjunto de cadastros operacionais que permite você detalhar um pouco o modo como você quer gerenciar os seus recursos tecnológicos. Por exemplo,
as atividades. Tipo, por exemplo, uma solicitação de serviço é de natureza de manutenção preventiva, ou manutenção corretiva, ou calibração, ou uma reunião, ou um relatório. Então você pode, em função do que a administração deseja da engenharia, configurar essas atividades para gerar os relatórios. Erros e correções são duas funções de cadastro também que servem para o fechamento da ordem de serviço. Quando você fecha uma ordem de serviço corretiva, por exemplo, você descreve no erro o que o próximo técnico tem que fazer para reproduzir o erro e, no final, as correções que devem ser adotadas para eliminar esse erro. Também tem os impedimentos, que é tudo aquilo que impede uma solicitação de serviço transformada em ordem de serviço de evoluir. Então, quando você solicita o relatório de solicitação de serviço aberto, os impedimentos, quando existem, aparecem em função do que é pré-cadastrado. A função logo é para você poder dar o caminho do logo do seu hospital para que ele possa sair nos relatórios já de forma automática. Os locais onde os serviços serão prestados, se na própria engenharia, na bancada, na unidade, externamente. O prestador de serviço, esse aqui é o funcionário onde os custos são alocados, ele tem um custo definido e a partir de que esse funcionário trabalha em uma ordem de serviço e informa o horário que ele atuou, o custo vai se formando, né? Você pode ter mais de um funcionário atuando na mesma solicitação de serviço que te dá um valor maior em termos de informação. Ainda nos cadastros operacionais, tem um cadastro de responsáveis, que são as pessoas, em geral, supervisão e coordenação, que são responsáveis pelo sucesso ou insucesso de uma solicitação de serviço, que foi transformada em ordem. As situações, que é um conjunto de informações que te permite informar o status da solicitação de serviço, ou seja, da ordem de serviço, se está prometida para daqui a uma semana, se está sendo realizado, se está em serviço externo, onde esse campo permite o solicitante ter acesso à ordem de serviço e saber em que situação ela se encontra no momento que ele pergunta. O tipo de solicitação de serviço, normalmente nós recomendamos o tipo de solicitação de serviço de engenharia clínica, de engenharia hospitalar, engenharia de obras hospitalares, ou uma solicitação de serviço administrativo. E as unidades, né, normalmente é pouco utilizado essa unidade, mas quando você quer trabalhar com e-mail e o partner, você cadastra, identifica qual é a unidade e define o e-mail que vai receber as informações do sistema e a troca de informações se dá por e-mail. Então o sistema tem uma visão como essa que vocês estão podendo notar, e são tabelas, né, que você vai alimentando e interrelacionando. A solicitação de serviço, existem dois front-ends, né, um front-end para engenharia, que tem um conjunto de dados mais complexos, e um front-end para usuário, que é uma tela mais enxuta, onde ele descreve o código do equipamento e o problema solicitado, dá o seu nome e a relação com a engenharia se começa a partir desse momento, quando ela é aceita pelo profissional que controla o sistema. A solicitação por e-mail também, que é uma tela diferente, e a solicitação do usuário, como eu comentei, uma tela mais simples. Tem também a função de carta de remessa, que você utiliza para movimentar o equipamento de um local para outro, dentro do hospital, para remessa externa, para empréstimo, também vem desse ícone. Então, essa é a visão que o sistema apresenta quando você clica na barra solicitação de serviço. Essa é uma visão mais detalhada. Quando você abre o sistema, esses dados aparecem automaticamente, é informado o solicitante, o ramal. A partir daí, você informa o código do Departamento de Engenharia Clínica e Hospitalar.
e os dados em amarelo são buscados. O solicitante, o que ele escreve na tela de solicitação dele ou por telefone é anotado no campo de solicitações, e você pode gerenciar o sistema de uma forma mais simples, onde você descreve o problema verificado logo abaixo da tela, no campo abaixo da solicitação, e o serviço efetivamente feito. Alguns efetivamente realizado. Quando você fecha a solicitação, você informa o erro e a correção que você adotou para solucionar o problema. Alguns profissionais preferem gerenciar mão de obra e material, então passam a usar essas duas telas, onde você baixa material, devolve material e registra os dados dos funcionários, né, dos profissionais que foram utilizados para solucionar o problema. E aqui, novamente, os cadastros de erro e correção, que quando você solicita o relatório de histórico, todos os erros e correções com o equipamento aparecem. Você pode ponderar melhor sobre o que fazer num eventual nova necessidade de correção. Então, aqui, nessa tela é apresentado um modo de gerir custo. Então aqui eu tenho, por exemplo, numa solicitação de serviço de atividade de manutenção corretiva, eu tenho aqui o campo das descrições de todas as atividades que serão realizadas na solicitação de serviço. Eu posso ter vários funcionários trabalhando numa única ordem de serviço, nesse caso aqui um técnico de equipamento biomédico 1, faço todo o planejamento da solicitação de serviço, e no campo de descrição eu detalho o que foi feito, a data, a hora de início e fim, então eu tenho aqui o consumo de horas e o custo de mão de obra. No quesito relatórios, é composto por 5 grupos, né, e pode ser customizado totalmente de acordo com o desejo de cada cliente. Então eu tenho os relatórios de inventário, de engenharia e manutenção, de planejamento de manutenção, os relatórios administrativos e os relatórios de almoxarifado. A tela tem esse formato e os relatórios são apresentados à direita quando você clica no tipo de relatório. Essa é a tela de relatório de engenharia e manutenção. São informações que a engenharia consome, como, por exemplo, relação de solicitação de serviços que estão em aberto num dado momento. O relatório de planejamento e manutenção, ele é muito interessante, porque permite você definir critérios de inclusão de equipamentos em programas de manutenção e calibração. Quer dizer, se eu envio todos os meus equipamentos para um programa muito frequente, eu tenho uma equipe muito grande e muito caro. Se eu não faço nada, eu fico numa situação insegura. Então, nós pontuamos a função do equipamento em terapia, diagnóstico ou equipamento de assistência, numa escala de 1 a 10, a importância do equipamento para a contribuição da missão do hospital. Então você veja que um desfibrilador ele tem muito mais importância no hospital de cardiologia do que no hospital geral, embora seja um equipamento muito importante. A complexidade de manutenção que esse equipamento requer, né? Um monitor 5 parâmetros, praticamente existe muito pouco a se fazer com ele em termos de preventiva. Agora, uma autoclave já é muito mais complexo, então a pontuação é diferente. O grau de risco que o equipamento oferece em caso de falha, se o equipamento é muito ou pouco utilizado, se ele é pouco utilizado, a importância dele diminui também, né? O número de homem-hora requerido para essa atividade de manutenção preventiva. Com o histórico, você pode inclusive repontuar e incluir o tempo estimado para corretivo. A taxa de planejamento, que permite a gente ponderar a dificuldade para fazer a gestão de um dado parque tecnológico, ou seja, mais perto do fabricante, longe, distante do fabricante, se o equipamento é importado, enfim. Cada equipamento tem um conjunto de dificuldade maior ou menor.
E essa é a tela que é utilizada para fazer a pontuação da família, informado aqui a família, o nome da família, quem cuida, se é uma engenharia clínica hospitalar, e o sistema de pontuação. E o campo de observações te permite justificar, na medida que você desejar, o porquê que você adotou essa pontuação. O resultado disso, no relatório Indicadores de Família, ele me informa a família, a quantidade de equipamentos por família, quem é que é o responsável, se é clínica hospitalar, por exemplo, e informa 3 taxas: a taxa de gerenciamento do equipamento, a taxa de gerenciamento do equipamento corrigida, a taxa de gerenciamento do equipamento ajustado, se esse equipamento ou família será incluído ou não no programa de manutenção preventiva e a frequência com que isso deve ser feito, se trimestral, semestral, anual, enfim. Hoje nós trabalhamos com a frequência anual e temos um projeto para incluir um conjunto maior de equipamentos, porém levando a frequência até uma frequência bienal. Então essa é uma novidade que deve estar sendo incluída em breve no sistema. Os relatórios de administração, que permite melhorar a comunicação com o administrador do seu próprio computador, ele pode verificar todo o sistema, todos os relatórios, mas esses foram criados num dado momento por interesse da liderança do hospital, da administração. Então, o resumo aqui das principais características do programa, do programa do CMMS, é dar suporte para os programas de controle de equipamentos, programa de manutenção preventiva, corretiva e calibração, o programa de gestão de materiais, o planejamento tecnológico estratégico, ou seja, o que eu preciso obsolecer no futuro, o que eu preciso comprar no futuro, o que eu preciso descartar, o que eu preciso renovar, que fatalmente dá suporte para o programa de incorporação de tecnologias, apoia fortemente o controle de custos, suporta o programa de conformidade com leis e normas, o programa de gestão de materiais perigosos e áreas de risco, e, de uma maneira geral, ele contribui bastante com os hospitais através das atividades de engenheiros, técnicos e tecnólogos e dos profissionais de saúde que fazem uso dele como solicitantes. Eu gostaria de deixar aqui o nosso contato para uma eventualidade. Você pode usar o e-mail direto meu, que é o lb@engenhariaclinica.com ou partner@engenhariaclinica.com. Nós temos 2 telefones, que é o 3277-1370 e o 3277-1380, ou através do contato na nossa própria homepage. Eu queria informar finalmente que nós estamos trabalhando intensamente para melhorar o sistema. Todo o sistema ele é flexível, ele pode ser customizado para uma necessidade especial, e nisso vocês podem contar com a gente, com nossa experiência, que desde 1991 seguimos trabalhando nessa área de engenharia clínica. Então, só resta agora agradecer pelo tempo aí que vocês dedicaram ouvindo um pouco do partner. Por isso, obrigado.